todos. Todo mundo bem? Estão sentindo muito assim de calor. Então, vamos tirar uma média, né? Vamos ficar no morro, né? Vai ficar tudo bem. Meus queridos, com muita alegria que a Casa de Miramês recebe a todos vocês para mais uma noite de estudo da doutrina espírita. E essa noite nós vamos falar de um tema fora da caridade da nossa salvação. E quem vai falar para nós vai ser nossa irmã Elisete. Eu queria fazer uma perguntinha: tem alguém aqui pela primeira vez numa casa espírita ou numa casa de Miramês? Seja bem-vindo, que Jesus te traga o esclarecimento e o conforto de saber buscar. Meus caros, todo mundo conversou com o anjo de guarda hoje? É conversar, não é discutir não, tá? Ou com Deus também, com Jesus, pode escolher. Mas o importante, a gente fala tudo, mas nos dias que correm, muitos de nós têm esquecido dessa ferramenta fabulosa que se chama prece. Não podemos abrir mão dessa maravilhosa ferramenta que nos traz o conforto, que nos traz o esclarecimento, nos traz o bom ânimo, nos ajuda naqueles momentos de dor, onde a dificuldade parece ser maior do que a gente dá conta. Mas Deus sempre é maior do que isso. Sabemos que tudo que nos acontece existe um propósito maior, ainda que a gente não entenda agora, mas Ele está ali. Muito bem, meus caros, eu vou convidar então vocês a me acompanhar numa prece em nome de todos nós, para que possamos dar início aos trabalhos da noite. O Divino Jesus, Mestre amigo, Mestre de todas as horas, companheiro direto de jornada, aqui estamos, Divino Mestre, rogando a tua proteção, teu amparo, teu esclarecimento, para que possamos nesse assunto bendito, Senhor Jesus, encontrar esclarecimento e conforto. Ilumina-nos, ó Jesus, para que possamos compreender as palavras da palestrante da noite. Envolve-a com vibrações edificantes para que ela possa ser conduzida da melhor maneira possível dentro desse tema tão importante, Jesus, que se faz presente em nosso dia a dia. Jesus, envolve-nos a todos nós com vibrações de paz, de serenidade e de equilíbrio. Seja conosco, Divino Jesus, mais nesse instante. Seja conosco por toda a nossa existência. Que tua paz seja conosco, Jesus, hoje, agora e por todo sempre. E que assim seja. Gente, boa noite. Parabéns para nós, né, que saímos com esse friozinho, estamos aqui. Eu estava vindo a pé, que eu vou voltar de carona com alguém, então eu vim a pé. E aí eu vim pensando assim: nossa, meu Deus, obrigada pelos meus pés que andam. Eu estava pensando isso mesmo, sabe? Pensei assim: nossa, eu consigo falar, enxergar para poder ler esses livros e a gente conversar sobre isso. E assim, falando sério, gente, no caminho, meu coração estava cheio de gratidão e continua. Então é só gratidão, né? Agradecer a Jesus, porque cada um de nós aqui somos perfeitos. Só quando a gente perde algo fisicamente falando é que a gente vai valorizar. Se a gente perder um dedinho, faz uma falta danada, uma unha que machuca. E olha a perfeição de cada um de nós. É muito bom, é muito gratificante ser perfeito, né? E eu agradeço a Jesus pela minha perfeição e agradeço por poder estar aqui gozando de uma inteligência que está funcionando, né? Dentro da minha limitação, mas que pode, dessa forma, esse todo físico e espiritual que sou eu, trabalhar para Jesus. É muito bom. Então vamos lá, né, para o nosso tema. Eu queria dividir essa gratidão que está aqui dentro, ela está aqui.
O nosso tema hoje é fora da caridade não há salvação. A gente vai começar aqui aprendendo as palavrinhas, o significado dessas palavrinhas, porque eu entendo que as palavrinhas elas têm várias dimensões de entendimento, se eu posso assim dizer. Então a palavrinha caridade. Caridade segundo o dicionário, porque nós vamos falar sobre caridade e salvação. Então vamos entender melhor isso. Caridade, segundo o dicionário, o amor que move a vontade, a busca efetiva do bem do outro. Então, gente, de cara aqui o dicionário já está nos ajudando a entender que caridade e amor são praticamente sinônimos, não é? O amor que move, né? Também a palavra caridade está discernida aqui como prática da caridade. Por que o dicionário abriu esse entendimento para a gente? Porque muitas vezes a gente fala assim, hoje eu fiz uma caridade, né? Então quer dizer que caridade também significa essa prática, esse fazer. Depois ele trouxe para a gente mais uma definição. Caridade também é beneficência, filantropia. Quando a gente tem assim um chá beneficente, ou a gente tem uma sociedade, uma associação, né, filantrópica, aí a gente já entende que aquilo ali está ligado à caridade, que nada é cobrado, que tudo é gratuito, que tudo que é feito ali é com boa vontade e amor, nada cobrado. Então isso é a filantropia, também está ligado à palavrinha caridade. E o tema vai aprofundando. Caridade também é bondade. Quando eu sou bom, eu estou sendo de alguma forma caridoso. Quando eu sou caridoso, eu estou expressando a minha bondade interior. Também caridade pode ser chamado quando nós damos esmola. Eu fiz uma caridade ali, eu dei uma esmola, né? E é uma virtude que segundo o dicionário teologal, está escrito aqui, mas é uma virtude que nós, à medida que a gente vai conhecendo mais os ensinamentos de Jesus, a gente vai desenvolvendo. Porque, na verdade, gente, nem todo mundo tem a caridade em si, não é verdade? Tem gente que não liga, tem gente que não despertou, tem gente que ainda não está no nível de evolução a ponto de fazer a caridade. Tanto é que nas nossas próprias famílias tem pessoas que não estão nem aí ainda. É o momento dele. Um momento qualquer, espiritualmente, ele vai despertar. Então, não podemos julgar quem ainda não despertou para fazer essa caridade, né? E agora nós vamos entender a palavrinha salvação, que é o nosso estudo de hoje. O que quer dizer salvação? Olha que legal. Tirar alguém ou algo de um perigo. Quando nós falamos assim, nossa, foi a minha salvação, quase que o trem de ferro me atropelou. Então aqui foi livramento de um perigo. Então salvação está muito ligado também a essa questão de escapar, salvar, né? E também a palavrinha salvação vem aqui colocando para gente dar saúde a um doente. Nossa, um médico salvou aquela vida. Às vezes a gente fala isso. O médico salvou. Minha mãe foi salva por causa de uma doação de sangue. Então o dicionário traz essa explicação. E agora a gente vai chegar num ponto que para mim, segundo o nosso estudo de hoje, é o principal que o dicionário trouxe. Salvação é alcançar a plenitude daquilo que busca o coração humano, libertando-o de todas as realidades que o impedem de alcançar essa plenitude, ou seja, que o livram de todo o mal.
complicado a gente ouvir essa frase, mas quando a gente vai observar, ela é simples. Está falando que salvação é quando você espiritualmente já conseguiu a plenitude, já conseguiu estar feliz, já conseguiu estar bem, espiritualmente falando. Deu para compreender? Então fala assim, nossa, fulano deve ter sido salvo, ele deve estar no céu. Aí nós já não estamos falando mais de um ser encarnado, nós estamos falando de um ser que já se libertou do corpo físico. E aí a gente vai continuar, né, observando o nosso estudo de hoje, falando o seguinte: quando é falado assim, olha para vocês verem como essa frase, ela pode ser pesada. Fora da caridade não há salvação. Não está pesando? Não dá uma sensação assim que é uma ameaça? Fora da caridade não há salvação. Meu Deus, se a gente for pensar por esse ângulo, dá um certo medo. Está nos ameaçando? É um aviso? É uma premonição? Por que foi falado isso para nós todos? Por que isso vem junto com os estudos do Evangelho? Aí eu vou responder para nós mesmos, né? Será uma ameaça? Não. É um ensinamento, é um direcionamento. A gente não faz isso com as crianças? Olha, menino, se você não vestir essa blusa de frio e ficar pisando no chão frio, você vai gripar. Isso é uma ameaça para a criança? Não. Nós estamos tentando fazê-lo entender que ele deve, né, fazer a coisa correta para que não aconteça algo pior. Então é isso, gente. Fora da caridade não há salvação. Não é uma ameaça, tá? É um ensinamento, é um aviso, é um chamamento a uma atitude, é o que nós vamos estudar aqui para frente. Tá dando para entender direitinho? Se ficar complicado, pode perguntar, tá? Bom, então vamos continuar. Quando nós, né, prestamos atenção nessa questão, fora da caridade não há salvação, a gente entende, como já entendemos aqui, que não é uma ameaça, que é um ensinamento. Mas também, dentro dessa frase, nós temos a ação aí da lei de justiça. Porque a justiça de Deus, ela é perfeita. E existe, dentro dessas leis, a lei de ação e reação. Então, se você não praticou a caridade, se você não teve essa ação, a reação vai ser qual? Entender? A lei de justiça vai nos cobrar. Eu plantei, eu vou colher. Se eu não plantei, eu não vou colher. Porque se o mundo inteiro, todas as pessoas que mexem com plantações, resolvessem não plantar nem um grãozinho mais de arroz, ninguém plantasse, a gente ia ter arroz para se alimentar? Não. Então, gente, é isso que está trazendo essa frase. Ela está pedindo atitude, ela está nos dando um ensinamento, mas ao mesmo tempo está fazendo nos perceber que atrás dessas entrelinhas tem uma ação, tem ali uma força divina, a justiça divina vai agir, não é? Porque aquilo que o homem semear, isso também colherá. Isso aqui está em Paulo, Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Quando Paulo falou isso, ele falou exatamente disso que nós estamos aqui conversando. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Se você semear o bem, você vai colher o bem. Aí alguém pode pensar assim, mas eu estou fazendo bem e não estou ganhando nada em troca. Engano seu. Porque de repente essa troca que você está querendo, esse ganhar algo em troca, você está olhando por esse ângulo, você está ganhando a sua salvação. De repente você está fazendo bem, resgatando o mal que você mesmo provocou em algum momento.
E aí você está querendo ganhar ainda. Está ganhando muito mais do que a gente imagina. Então nós vamos ler agora no Livro dos Espíritos a questão 879. Na questão 879, a gente vai ver o seguinte. A pergunta é: qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Porque quando eu trouxe esse tema, né, fazendo a observação de que ali, por detrás dessas entrelinhas, existe uma justiça acontecendo, que se eu não fizer a caridade, eu não terei a salvação. Isso é o que eu estou plantando para mim mesmo. Então, essa 879 vem perguntando qual o caráter desse homem, né, que pratica a justiça em toda a sua pureza. Aí vem a resposta: o do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Vocês viram a ligação que foi feita? Quando falou aqui que esse homem, né, que ele pratica a justiça mesmo, qualquer um de nós, ele está se assemelhando a Jesus. Mas o que trouxe de bacana aqui nessa resposta foi exatamente o final, né? Quando pratica-se o amor e a caridade, né? Se não acontecer isso, não está havendo justiça. A justiça está aqui, né? Então vamos continuar. Nós temos livre-arbítrio. Todo mundo sabe o que é livre-arbítrio. Eu posso escolher o que é que eu vou fazer, o que é que eu não vou fazer, o que é que eu quero, o que é que eu não quero para a minha vida. E eu anotei uma coisa muito interessante aqui. Eu posso escolher entre fazer o bem, não fazer o bem ou fazer o mal. Porque tem pessoas que escolhem fazer o bem. Tem pessoas que escolhem não fazer nada, gente. Eu não vou fazer nada, eu não estou fazendo mal a ninguém, mas também não vou fazer nada. Desde que eu não faça, né, o mal está ótimo. E tem pessoas que escolhem fazer o mal. Existe um livre-arbítrio para nós todos. Nós podemos não fazer nenhuma caridade, mas não haverá para nós a salvação. Não é uma ameaça, é um fato, é uma questão de justiça divina. Então, se eu vim para evoluir, eu tenho que aproveitar essa oportunidade de fazer caridade. Várias passagens do Evangelho nos chamam a fazer reflexões sobre a nossa passagem por aqui. E uma delas, por exemplo, que me lembrei aqui agora, fala assim: reconciliai com teu inimigo enquanto estás a caminho. Que caminho é esse? É essa trajetória que nós estamos fazendo aqui. E muitas vezes nós não temos caridade para conosco, nem tentamos tentar perdoar o nosso inimigo, não tentamos nem estudar o Evangelho para ver como é que isso pode ser feito, e nós não temos caridade para conosco. E aí a gente passa por aqui e perde tempo. Nós viemos aqui para evoluir. E uma das formas que a gente tem aqui na cartilha do Evangelho é essa. Está ali, ó. Caridade. A caridade envolve outras pessoas e envolve a mim mesmo. Então, quando eu, por exemplo, perco tempo na minha caminhada, não fazendo a caridade do perdão, não fazendo essa caridade de perdoar para comigo, porque é uma caridade para mim, eu estou perdendo tempo, eu estou perdendo a oportunidade de buscar a minha salvação. Então, continuando aqui,
a gente pergunta: o que nós viemos fazer aqui? O que você veio fazer aqui? Não aqui na casa, nessa trajetória aqui na terra. Será que nós viemos casar, ter filhos, comprar carro, trabalhar, fazer maquiagem, ir à festa, viajar? Será que nós viemos fazer aqui? Comprar? Será que é só isso? Gente, vou falar sério, essas coisas tudo faz bem. É muito bom comprar uma roupa bacana, é muito bom ter um carro, é muito bom sim poder comer o que a gente tiver vontade, sair para comer uma pizza. Nós estamos encarnados e com o pé na terra, com o pé no chão. Então é natural que a gente tenha prazer em fazer isso. E devemos fazer, buscar o nosso bem-estar físico. Só que nós esquecemos, muitas vezes, do que nós viemos fazer de fato aqui na terra. Nós esquecemos de cuidar do espírito, que somos nós mesmos. Eu sempre vou repetir, porque de repente alguém nunca me ouviu falar isso. A gente tem que se perceber como espírito, porque a gente se percebe como ser encarnado. Aí a gente quer isso, quer aquilo, que materialmente falando, a gente quer tudo para esse corpo, tudo de melhor. Ele merece, nós merecemos, mas nós não podemos esquecer que esse corpo é só uma vestimenta de um espírito inteligente e eterno, que está aqui e que veio aqui caminhar sobre essa terra, passar por essas experimentações todas para evoluir. Tanto é, gente, que é chato falar nisso. Tanto é que quando nós desencarnamos, a gente tem uma dificuldade grande de aceitar ou de ver aqueles que amamos deixando o corpo. Por quê? Porque a gente se apega tanto a esse corpo que a gente esquece de perceber o espírito lindo que somos. Então a gente tem que fazer essa observação. Então vamos continuar. Se eu vim evoluir, tenho que aproveitar a oportunidade e fazer caridade. Resumindo, é essa a frase que nós tínhamos que escutar hoje. Não perca tempo de fazer caridade. Às vezes a gente perde tanto tempo com bobagens. A gente perde tempo fazendo fofoca, também faço, tá? Às vezes quando a gente se vê, a gente já tem que, nossa, é mesmo? Não me diga, ela foi, viajou, e tal, a gente vai. E às vezes a gente perde muito tempo fazendo isso. Hoje então, a gente está perdendo tanto tempo no celular. Então, quer dizer, Lisete, que eu tenho que ser radical, eu tenho que ser tipo um beato, eu tenho que ficar só rezando? Não. Mas a gente tem que dividir esse tempo. A gente tem que ter discernimento para poder ver o que é útil e o que não está sendo útil na nossa caminhada. Porque o tempo, ele urge. Teve uma certa pessoa que deve ter um mês mais ou menos, que faleceu lá no JK, uma cabeleireira, talvez vocês tenham ouvido falar. E as pessoas que eu encontrei ficaram muito chocadas, falaram assim, né, conversando, nossa, mas ela era tão nova, ela era tão linda, nossa, ela tinha acabado de colocar um silicone, nossa, mas isso foi injusto. Aí eu ouvi isso e eu trago para a nossa reflexão. Não vamos perder tempo. Nós não sabemos se amanhã a gente vai estar desfrutando do silicone, do carro, da casa. A gente não vai saber se nós estamos desfrutando da nossa própria convivência familiar. Gente, não vamos perder tempo. A gente veio aqui para utilizar e para enriquecer esse espírito lindo que está aqui da melhor forma possível. Aí vocês podem falar assim comigo. Vocês podem falar assim, mas Elisete, eu não tenho muito tempo não de ficar fazendo caridade não. Não é? A gente acha que a gente não tem tempo de fazer caridade. Não tem mesmo não, gente. A gente trabalha muito, a vida é corrida.
dou toda a razão para nós. Mas a caridade, ela às vezes, ela se expressa num sorriso que o outro está precisando, num abraço. Ela se expressa, sabe, numa palavra, num telefonema. Porque muitas vezes a pessoa pensa que a caridade você tem que ir para a fraternidade, ficar trabalhando a tarde toda, ou então você tem que ir tantas vezes em X igreja, ou você tem que ir para a rua para estar ali ajudando a sopa dos mendigos, dos necessitados. Sim, faz parte. Mas nós temos tempo sim. E muitas vezes nós faltamos com a caridade dentro da nossa casa. Sabe quando nós faltamos com a caridade dentro da nossa casa? Quando às vezes tem uma mãe cansada, que trabalhou duplamente, trabalhou fora, chegou em casa cansada, e ela fez a janta, e ela correu, e ela lavou as roupas, e você foi lá e comeu e jogou o prato na pia. Ô gente, são pequenas atitudes. Eu trouxe o exemplo dessa mãe, poderia ser um pai, porque muitas vezes hoje o pai também está sobrecarregado, e nós não fazemos isso para ajudar. Então nós temos que começar a perceber dentro da nossa casa, o que eu posso fazer? Porque, gente, você se dar ao outro dentro do seu lar, muitas vezes é mais difícil do que ajudar lá fora. E vou falar uma coisa, é uma caridade que nós temos que treinar lá dentro de casa. Mas eu vou ser, assim, muito dura aqui. É uma caridade? Sim. Mas não é mais do que nossa obrigação. A casa é nossa, a família é nossa. Compreenderam? E às vezes a gente não tem amor suficiente para ser caridoso de cumprir com as nossas obrigações. Eu não sei se eu estou sendo muito dura, mas é a realidade. Então, a gente veio evoluir. Vamos começar a aproveitar a oportunidade para que a gente chegue à nossa salvação. Aprender a amar é o que nós viemos fazer aqui. Eu sempre vou estar batendo nessa tecla. Viemos aqui evoluir, aprender a amar. Quem é que nos ensina todo dia lições de amor? Muitas pessoas, se a gente prestar atenção. Os animais nos ensinam lições de amor. Existem várias lições de amor acontecendo a cada amanhecer. Quando Deus levanta o sol para iluminar um dia frio, quando cai uma chuva numa terra seca. São lições de amor que a gente não percebe. Eu não falei com vocês da gratidão que eu senti por ser perfeita? Olha Deus me amando, nos amando. Mas, dentro da nossa conduta aqui na Terra, a gente às vezes tem que ser chamado a atenção. E às vezes a lei divina tem que agir, porque ainda somos crianças espirituais. E aí o que acontece? O Pai Maior é tão bondoso que mandou para essa terra o Mestre dos Mestres, Jesus. Então, se nós viemos aqui aprender a amar, que é só isso que nós viemos fazer, porque nós só vamos evoluir à medida que a gente vai desenvolvendo esse amor. Compreenderam? Não estou falando daquele amor de homem e mulher, de mãe para filho somente, de pai para filho. Estou falando de um amor maior. Então, se nós estamos aqui para aprender a amar, o Pai Maior nos amou tanto que nos deu o Mestre Jesus. E temos uma cartilha, porque como a Terra é uma escola, e nós sabemos que é uma escola também, temos cartilha, que é a cartilha do Evangelho. É o que nós viemos hoje fazer. Estamos todos aqui agora, como alunos numa sala de aula, estudando aquela frase
tão simples e tão profunda, que fora da caridade não há salvação. Estamos estudando. E quando a gente olha essa frase com um olhar mais delicado, a gente observa o seguinte: é a espiritualidade, é o Senhor maior nos chamando à atitude de amar. Porque caridade, gente, é uma das expressões do amor, né? Então vamos agora ler o capítulo 15, o item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver o que está nos trazendo esse ensinamento de hoje. Capítulo 15, item 10. Então vamos lá. No capítulo 15 do item 10, o título é exatamente o nosso estudo de hoje. Está assim: fora da caridade não há salvação. E aí vem, gente, assim, esse capítulo todo são orientações maravilhosas. E vem aqui uma orientação para a gente pensar bastante. Olha que gracinha, como é que começa com um carinho para a nossa pessoa. Meus filhos, viu? Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. E no céu, porque os que houverem praticado acharão graça diante do Senhor. Aqui a gente já observa que teve dois itens para chamar nossa atenção. Primeiro falou que essa caridade, quando ela acontece aqui na terra, né, ela já sela o nosso destino. Quando você trabalha dentro da caridade, que você está no bem, sua vida tem luz, você é mais feliz. É muito bom. Mas o interessante é que ele trouxe aqui que vai além disso. Olha para vocês verem que bacana, né? Na terra, porque à sombra desses viverão em paz. E olha que legal, no céu, porque se houverem praticado, acharão graças diante do Senhor. Então, gente, olha que legal, que bacana. A caridade, ela transcende a nossa caminhada aqui na terra. A gente leva essas atitudes de caridade para o além, para outra dimensão. Compreenderam? Então, quando nós fazemos e praticamos a caridade aqui, que a gente já tem essa virtude, que a gente já se sente feliz, se compraz em estar fazendo isso, a gente fica mais light para caminhar aqui. É muito bom. Quando a gente ajuda alguém, que a gente faz uma coisa que aquela pessoa fica feliz, a gente vai assim: nossa, fiquei feliz porque ele ficou feliz, não é verdade? Gente, é bacana demais quando você dá alguma coisa a alguém, seja material ou não, e que a pessoa tem gratidão e te quer demonstrar. Quer ver um exemplo? É um exemplo bobo, sabe? Eu gosto muito de forró. Eu faço aula de forró. Um grupo de forró, assim, que dança bonitinho, aquela coisa bem disciplinada. E aí, semana passada, eu falei assim: vou levar pirulito para todo mundo. E levei pirulito, comprei um saco de pirulito, levei. Assim, deu vontade de fazer isso. Não era uma caridade, mas era uma atitude, né, que veio de mim. E dentro de 50 pirulitos que eu distribuí, 2 me deram um abraço. Ô, gente, eu ganhei um abraço de uma que ela falou assim: nossa, eu estou tão feliz com esse pirulito, deixa eu te dar um abraço. E quando ela me deu aquele abraço, eu senti gratidão. E eu fiquei feliz por causa da gratidão que eu senti que ela teve. Não quer dizer que os outros não ficaram felizes. Porque muitas vezes nós fazemos a caridade ao outro, a caridade de fato, né? Porque a questão do pirulito foi só
uma atitude, não chega a ser uma caridade. Mas muitas vezes nós não podemos cobrar do outro que ele tenha essa gratidão e nos demonstre essa gratidão. Porque tem pessoas que ainda não evoluíram para isso. Tem pessoas que às vezes são acanhadas, às vezes são realmente ingratas, não aprenderam a ter gratidão. Mas por isso nós vamos deixar de fazer, né, uma caridade? Jamais. A gente já ouviu no Evangelho alguma vez falando assim: que importa-te o outro, siga-me tu. Não importa se o outro vai te agradecer, se ele vai dar valor. Quantas vezes, gente, a gente já pode observar isso? Você dá uma ajuda de fato a alguém, por exemplo, na rua, ele às vezes passa para você um sentimento assim: você não fez mais sua obrigação, ele não te agradece, ele vai embora. E a gente diz assim: nossa, nem agradeceu. A gente tem que entender esse outro. Ele ainda não evoluiu, ele ainda não aprendeu. Agora Jesus nos fala: importa-te o outro, siga-me tu. Elisete, eu trabalho na FAI. Lá na FAI, nós temos 20 funcionários. Os mais consagrados que tem lá são os chefes. Todo mundo fala mal do chefe, entendeu? Eu tenho um carinho tão especial pelo meu chefe, entendeu? Talvez eu dou caixa de bombom, dou para ele, ele morre feliz, faço o maior carro com ele. Mas tudo que eu preciso, Elisete, eu não faço em troca. Eles que gostam de fazer comigo. Tudo que eu preciso estão lá para poder me amparar. Se eu tenho uma dor de cabeça, eles estão lá para me amparar. Entendeu? E sempre que eu faço isso, pelo amor, pela dó que eu tenho dele de ser chefe, são meninos novos, não é um rapazinho, não é um homem velho, são meninos ali que estão começando. Então, o que eu posso dedicar de amor, carinho, afeição com eles, eu faço. Aconselhar, entendeu? Talvez não está com algum problema, chega lá falando, eu aconselho. Muitas vezes eu mando alguns para cá. Falo: vai lá, vai ser bom para você, vai lá, toma um passe, vai lá, passa no conhecimento. Vou pegar o gancho na fala, né, da nossa companheira. Ela trouxe aqui, eu acho que todos compreenderam, que ela trabalha no açaí e que ela muitas vezes, né, não é puxa-saco, não. Ela trata bem o chefe. E Jesus ensinou, gente, numa das frases, num dos estudos que a gente vive fazendo, tem uma frase assim: caridade para com todos. E muitas vezes nós selecionamos, a gente escolhe quem a gente vai fazer caridade. E muitas vezes nós esquecemos. No Palavra de Vida Eterna tem uma passagem que fala sobre isso. Nós esquecemos de fazer oração e de fazer esse carinho de tratar bem pessoas que estão em cargos. Um exemplo: políticos. Gente, ou classe massacrada pela nossa língua. Temos razão ou não? Não é o caso. Mas ao invés de ficarmos maldizendo aqueles que estão nas chefias, a gente deveria orar por eles, para que eles fossem cada dia melhor. Gente, não é fácil estar dirigindo nada. Nem um pastor de uma igreja, nem um presidente, político nenhum. Não é fácil ser chefe. Hoje, a maioria das pessoas, eu não estou conversando demais, a maioria querem um emprego, não querem trabalhar. O chefe, muitas vezes, ele está tendo dificuldade de achar pessoas que realmente estão ali para trabalhar com alegria. Então, esse exemplo que a Eva trouxe para a gente é uma reflexão. Jesus ensinou
para nós todos, que a gente faça a oração e que a gente tenha caridade para com todos, sem seleção. Agora me ocorreu um fato aqui na minha memória. Muitas vezes nós maldizemos, tratamos mal alguém que está um cargo acima de nós por inveja. Gente, eu não estou falando mentira. Existe uma disputa materialmente falando tão grande que muitas vezes nós esquecemos de ter caridade para com esse outro. E aí a gente não trabalha as nossas deficiências. Uma delas é a inveja. Por causa da inveja, do nosso egoísmo, que a gente quer tudo pra gente, a gente muitas vezes perde a oportunidade de ser melhor porque não trabalhamos os sentimentos que estão aqui dentro. Vocês querem um ser mais invejado que o chefe? A maioria são invejados. Compreendemos? E o bacana da doutrina espírita é que ela faz a gente enxergar todos como os filhos de Deus e faz nos perceber que quando nós apontamos um dedo, os 3 dedinhos estão virados para nós. Reforma íntima, mudança de conduta. A caridade nos pede isso, mudança de conduta. Conduta do nosso coração, dos nossos sentimentos. Então vamos continuar o nosso estudo. Nós estamos na questão 886. 886 fala o seguinte: caridade e amor do próximo. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? Né? Como é que Jesus entendia? O que seria caridade para Jesus? O que nós temos que aprender com Jesus sobre caridade? E ele veio respondendo. Tá aqui, gente, que eu acabei de falar. Olha aqui, ó. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Esses 3 assuntos que estão aqui, nós falamos deles aqui durante o decorrer da nossa conversação, né? Então, hoje a gente tem que gravar isso. Benevolência para com todos. Porque muitas vezes a gente acha que a gente tem que prestar a caridade em favor do coitadinho, do mendigo, daquele aflito, e a gente esquece da caridade de outros ângulos. A caridade para com aquele que está em algum cargo e que nós muitas vezes invejamos. Aí, seguindo, eu trouxe uma frase que eu achei bacana. Fora da caridade não há evolução. Viu? Fora da caridade não há evolução, gente. E é evoluindo que nós vamos chegar à nossa salvação. Tá? Bom, vamos lá. Fora do amor não há salvação. Não é legal a gente começar a pensar assim? Por quê? Porque a caridade, ela é uma das expressões do amor. É uma forma de amar. Quando eu faço a caridade assim de verdade, com coração, com alegria, eu estou expressando uma forma de amor. Esse amor que Jesus quer que a gente sente. É uma caridade desinteressada, sem ostentar, sem querer mostrar para o outro, por alegria somente. Então, fora do amor não há caridade. Porque se faltar o amor, tem a ostentação. Tá? Aí eu achei interessante também a gente conversar sobre essa caridade, né, de várias formas. A caridade, que nós já falamos aqui, ela pode ser expressada em favor do próximo, ok? Eu posso fazer para o próximo, que seja qualquer um, a caridade material, né? E a caridade moral. O que é caridade moral? É quando eu respeito o outro, quando eu não falo mal do outro, quando eu perdoo. A caridade moral, gente, ela está ligada às virtudes do nosso espírito. E a caridade material está ligada ao din-din, não é isso? Então eu posso expressar essa caridade em favor do próximo, tá?
Mas tem um detalhe que eu queria chamar a nossa atenção hoje. E a caridade por mim? Você tem caridade por você? Às vezes não. Às vezes a gente está, por exemplo, num trabalho, seja em qual for, doido para ir no banheiro. Aí a gente fala assim, não, vou esperar mais um tiquinho. E às vezes fica ali 1 hora, 2 horas, sem beber água, sem cuidar desse corpo, sem ter a caridade de hidratá-lo, por causa de dinheiro, para não perder tempo. Muitas vezes nós faltamos a caridade para conosco quando nós entupimos o nosso organismo de alimentos tóxicos. Às vezes o médico detectou em nosso corpo uma diabetes. E aí eu falo assim, aquele médico sabe nada. E como. Eu estou faltando com a caridade para comigo. Eu não estou me amando. Muitas vezes eu falto a caridade para comigo quando eu não me respeito, quando eu uso o meu corpo sexualmente de qualquer jeito, sem o respeito. Quando eu vendo o meu sexo, eu estou falando, gente, tanto de homens quanto mulheres, tá? Porque quando nós falamos de prostituição, logo lembra da prostituta. Homens se prostituem. Eu conheci um certo rapazinho, ele tinha mais ou menos 16 anos e lindo, muito bonito, ele ainda é muito bonito. Um dia ele falou assim comigo, eu não preciso de trabalhar não, porque eu sou bonita, eu vou arrumar uma coroa para cuidar de mim. Isso é prostituição, isso é não se amar, isso é não se respeitar, isso é não ter caridade para consigo. Compreendemos? Então eu preciso ter caridade para comigo. E uma das caridades que eu tenho que ter para comigo, me perdoar. Gente, tem pessoas que não se perdoam. Tem pessoas que se julgam. Tem pessoas que olham para você mesmo assim, e falam assim, nossa, mas eu sou horrorosa, como eu sou feia. Agradeça. Eu não falei que eu vim com o coração cheio de gratidão porque eu consigo falar, enxergar, andar. Aí a pessoa fica lá na frente do espelho, colocando defeito em você mesmo, de tudo quanto é forma, querendo consertar, recalchutar aqui, recalchutar ali, faltando com a caridade para com o seu corpo, para com você. Então, quando se fala de caridade, envolve o próximo, envolve a mim mesmo. E vou além, tá? Quando falamos em caridade, nós estamos falando também da questão de amar o todo, amar o planeta, os animais. Gente, como nossos animais sofrem com a maldade humana. Estão refletindo, né? Sofrem. São filhos do mesmo Pai eterno que nos criou. É necessário que essa caridade se expanda, que ela se estenda ao outro, a nós mesmos, ao planeta, às plantas, aos animais. A caridade é uma expressão do amor. Foi muito interessante uma pessoa que estava criando uma tartaruguinha. A tartaruguinha tinha chip, esse negócio todo, tudo organizadinho. E uma pessoa, ela virou para a pessoa e falou assim, mas eu amo a minha tartaruga. Aí a outra virou e falou assim, mas como é que você vai amar uma tartaruga? O amor, gente, ele é incondicional. Entenderam? E daí, se o seu filho está amando um gatinho, graças a Deus, está desenvolvendo a capacidade de amar. Ensine seu filho a amar. Quando Jesus fala de caridade para com todos, engloba tudo. Todos, tudo, né? A palavra de Deus nos ensina assim, amar a Deus e ao próximo como a si. Por isso que eu quis trazer para nós hoje, refletirmos essa questão do amor a nós mesmos. Porque a gente prega muito a questão do amor ao próximo. Mas nesta frase, nessas entrelinhas está aí, amar ao próximo como assim.
nem menos como você mesmo. Então por que o marido vai espancar uma esposa? Então por que uma mãe ou um pai vai bater no filho até ele ficar machucado? Não está amando. Como assim? Porque jamais a gente vai querer que alguém nos coloque um dedinho para nos atingir. Então esse amor que Jesus ensinou, ele é muito expansivo. Quando amo o próximo, eu sou caridoso para com ele. Eu quero para o outro, né, que eu gostaria que fizessem para mim. Pode falar. Eu só fazer uma observação, que às vezes a pessoa não consegue amar o próximo porque ela também não se ama. Então as pessoas só dão o que tem. Ela trouxe para a gente que muitas vezes uma pessoa não consegue amar o próximo e que as pessoas dão o que tem, correto? Aí, quando nós encontramos alguém que ainda não aprendeu a nos amar, porque dói, gente, não ser amado. A gente é tão carente de amor que a gente queria que todo mundo gostasse da gente, amasse a gente, falasse que a gente é bonzinho. Só que nós esquecemos que nós já aprontamos muito em algum momento da nossa caminhada. E que muitas vezes alguém está nos enxergando e sentindo esse reflexo do passado. E por isso essa pessoa às vezes não consegue nos amar ainda. E qual é o nosso papel? Cresce. Amar o teu inimigo. Se o seu inimigo, se assim posso dizer, não consegue te olhar e te ver da forma que você é, com qualidades, com coisas boas, não cobre dele. Só Deus sabe o que é aquilo que ele trouxe na alma, o tanto que está doendo. Vamos esperar, vamos orar. Graças a Deus para isso, existem várias reencarnações. Reconcilia enquanto está a caminho. Dê outra face. E o que é a da outra face? Não desejar o mal para esse. Ele ainda não compreendeu. Ele ainda não entendeu. Ele ainda não aprendeu. Aí a gente vem com aquela frase que uma amiga minha me ensinou. Se ele soubesse tudo que eu já sei, ele não agiria assim. Então ele está em evolução. Uma outra questão que nós vamos observar aqui, que a caridade, ela não depende de igreja. Não importa em qual igreja fulano ou ciclano está servindo. Não importa a fé que ele está professando. Porque muitas vezes as pessoas, eu já ouvi falar, tá, gente, de pessoas falando assim, nossa, mas o espírita é muito bacana, ele faz muita caridade. Vocês já ouviram isso? Eu já ouvi, tá? E eu observando isso, eu posso dizer para nós o seguinte: tudo que fizermos é pouco. E não estamos fazendo mais do que a nossa obrigação. Porque se o nosso mestre, se o nosso professor, se o nosso Senhor das nossas vidas é Jesus, se nós somos discípulos dele, nós temos que seguir esses ensinamentos. E não depende de igreja. Muitas vezes uma pessoa está na igreja X ou Y e a gente fala assim, nossa, ele não evoluiu, não, ele tem que vir para cá. Não, ele está, onde ele tem que estar. É o momento dele. Mas o que foi nos ensinado, que fora da caridade não há salvação. Não é fora da fraternidade não há salvação. Não importa a igreja. Depende das nossas atitudes. É a nossa atitude, né, de ser caridoso, de expressar esse amor, é que vai ditar a nossa caminhada futura. Pelas obras que se reconhece o cristão. Se eu perguntar aqui, quem cada um de nós está seguindo nesse momento da nossa caminhada? Jesus. Graças a Deus. Estamos aqui nos colocando como discípulos dele, né? Mas aqui vem dizendo que é pelas nossas obras que seremos reconhecidos mesmo como cristão. Porque o verdadeiro cristão, ele tenta ao máximo que ele pode ser caridoso, expressar esse amor ao todo.
E aí eu pergunto, como é que nós vamos interiorizar em nós essa caridade? Porque muitas vezes, né, a gente ainda não despertou para isso. Vou ajudar nada não, vou doar nada não, vou fazer nada não. Não despertou. Como é que a gente vai conseguir fazer isso conosco ou com os nossos tutelados? Nos evangelizando. Porque o nosso mestre vem nos ensinar todos os ensinamentos de Jesus, todas as palavras, todas as atitudes de Jesus nos levam à caridade, a exercer o amor que existe em nós e que muitas vezes está adormecido. Está adormecido. Se você olhar para dentro de você agora, com todo amor e carinho, lá dentro de você, se você fechar os olhos, você vai sentir, nossa, como eu tenho amor. Tenho muito amor para dar. Mas a gente não para perceber como somos bons. Porque a gente muitas vezes fala assim, eu tenho que evoluir. Nossa, eu ainda não consegui vencer isso aqui. Então, olha o seu lado bom. Põe para fora. O Evangelho nos pede atitude. Uma outra frase que nós vamos refletir é que o egoísmo é a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à salvação e à felicidade. Gente, se nós vamos observar por que há tanta falta de caridade na humanidade? Egoísmo. As pessoas só pensam em si, tudo para mim, tudo o ego, tudo eu. Então nós temos que começar a sair desse ego e observar em torno e começar a ter atitudes que realmente nos levem para mais perto de Jesus. Quando nós nos afastamos do egoísmo, consequentemente a gente vai se aproximar desse amor em forma de caridade. Caridade, ela tem várias formas de ser expressadas no lar. E no lar, quando eu já dei um exemplo daqui a pouco, eu pergunto agora, qual o momento de ensinarmos as crianças a serem caridosas? Porque quando nós recebemos uma criança para a gente cuidar, né, aquele espírito que veio morar conosco, nós recebemos ele muitas vezes para a gente ajudá-lo a ser melhor. E dentro desse ajudar essa criança, esse bebezinho tão fofinho que a gente recebeu, a gente tem que, por obrigação, despertar nele a caridade. E muitas vezes nós fazemos o contrário. Nós não prestamos atenção e muitas vezes nós incentivamos o egoísmo na criança, que no futuro vai levá-la a ser o contrário do que Jesus pede, caridoso. Às vezes a gente fala assim, esse menino nasceu assim. Tá, se ele nasceu egoísta e não divide brinquedo com ninguém, por que você está ali do lado dele? Você tem responsabilidade. Meu filho, dá um pedacinho de pão ao seu irmão. Não tem irmão não? Dá um pedacinho à mamãe. Muitas crianças falam assim, não, põe a mãozinha para trás. É o egoísmo. Ele já não tem nenhuma percepção do outro. E nós temos que trabalhar isso neles. Nós temos que desenvolver isso neles. Então, o primeiro lugar onde nós vamos aprender e ensinar a caridade é dentro do nosso lar. E qual é o momento de ensinarmos uma criança a despertar para a caridade? Quando ela já tem a noção do que é o sim e do que é o não. Quando a criança já sabe o que é sim ou não, pode começar a trabalhar esse espírito, direcionando ele para o amor ao próximo, para o amor aos animais, por amor à natureza. É ali, planta a semente, porque depois, gente, é tarde. Quando nós criamos monstrinhos egoístas dentro de casa, que tudo é meu rei, tudo é
meu príncipe, tudo é para ele, quando ele fala, não, eu não ligo, eu não posso reclamar no futuro. Eu não posso falar assim, onde foi que eu errei? O Evangelho nos ensina a não errar. Bom, então, nós vamos terminar com uma historinha do livro Parábolas. Esse livro aqui, Parábolas para Todos os Tempos, está na página 168, e eu deixo antes disso uma frase assim: a caridade está ao alcance de todos, do sábio, do rico, do pobre, independe de idade, independe de crença. A caridade é a oportunidade que Deus nos deu todos os dias e nos dá todos os dias de evoluirmos em prol da nossa salvação. A historinha de hoje, falei o 68, não foi? É a seguinte: decidindo como agir. Um colunista conta uma história em que acompanhava um amigo à banca de jornais. O amigo cumprimentou o jornaleiro amavelmente, mas como retorno recebeu um tratamento rude e grosseiro. Pegando o jornal que foi atirado em sua direção, o amigo do colunista sorriu polidamente e desejou um bom fim de semana ao jornaleiro, tratando-o muito bem. Quando os dois amigos desciam pela rua, o colunista perguntou: que isso? Ele sempre trata você com tanta grosseria? Ele respondeu: sim, infelizmente sempre foi assim. E você é sempre polido, educado e amigável com ele? Sim, procuro ser. Mas por que você é tão educado, já que ele é tão grosseiro com você? E ele respondeu: porque não quero que ele decida como eu devo agir. Essa historinha fica para a nossa reflexão. Quem vai decidir como agir é você. Independente se o outro está pronto para receber a sua caridade, o seu amor, faça como Jesus nos disse: que importa-te o outro, siga-me tu. Muito obrigada, boa noite e que Jesus nos abençoe. Muito bom. Gostaram? Boa. Caridade, gente. Muitas vezes as pessoas põem muita condição para executar um ato de caridade. E como ela falou, está nas pequenas coisas. Eu já ouvi várias histórias que um bom dia, uma boa noite, oi, como é que você está? Salvou a vida de uma pessoa. Porque ela estava à beira de um suicídio. E quando recebeu um bom dia, boa noite, como é que você está? Ela repensou a atitude. Foi a brecha que os irmãos de luz encontraram para que tirasse daquele pensamento, aquele pensamento pernicioso que iria conduzir aquele irmão à falência moral. Bom, por falar em caridade, a casa, no próximo dia 17, convida todos vocês a participar da nossa festa junina. Estamos retomando, depois de 3 anos, a festa presencial. E a festa é uma festa colaborativa e nós pedimos a ajuda de vocês para que a gente possa fazer uma festa bem gostosa. Nós temos a lista ali na recepção dos itens que precisamos para poder gerar essa festa tão gostosa. Nós temos canjica, nós vamos ter doces, nós vamos ter caldos, alguns jogos, até uma quadrilha. É muito bom. Uma oportunidade ímpar. E todos os recursos gerados nessa festa são revertidos para casa para a gente continuar nossas obras. Sintam-se todos convidados a participar dessa maravilhosa festa, muito boa. Maiores esclarecimentos, procure o pessoal da recepção, que eles vão orientar vocês melhores quanto a isso. Mas participem,
Se não tiver condição de colaborar, não tem problema. Venham, vocês vão adorar. Muito bom. Meus caros, vamos chegar no finalzinho da nossa reunião dessa noite. E eu queria agradecer a presença de todos vocês e convidá-los a nos acompanhar numa prece. Em nome de Jesus, o Mestre maior. Jesus misericordioso, médico Rabi da Galileia. Aqui estamos jubilosos pela bênção da oportunidade de reflexão de nossas atitudes, de nossos pensamentos e de nossas condutas. Permaneça conosco, Jesus, em todos os caminhos da nossa vida, ainda que pela nossa ignorância e pelo nosso orgulho teimemos em seguir o caminho errado. Nos acompanhe, nos ilumine, porque quando voltarmos à razão, com certeza Jesus será por tuas mãos. Ilumina-nos o caminho, Jesus. Abençoa esse planeta que passa por tantas transformações. Ilumina os corações daqueles que sofrem todos os tipos de sofrimentos concebidos, Jesus. Que tua mão bendita possa sempre se fazer nos nossos corações e nos nossos caminhos. Que tua paz, Jesus, seja conosco, hoje, agora e por todo sempre. E que assim seja. Meus irmãos, aqueles que necessitarem do passe, por favor, formem uma fila à direita. Vão com Deus, paz profunda a todos.